7 e 8 da manhã, vamos com o nosso entrevistado nesse momento, já na linha conosco, Leonardo Martinez, ele que é vice-presidente da Associação de Amigos do Autista da Bahia, a AMA, né? Esse mês, no dia 2 de abril, tivemos o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Esse mês é todo voltado para a conscientização sobre o autismo. Eu vou conversar agora com Leonardo Martinez. Bom dia, Leonardo, bem-vindo aqui ao Poder da Notícia. Bom dia, Patrícia. Bom dia aos ouvintes da 95 FM, do programa Poder da Notícia. É um prazer e já agradeço de antemão o espaço para falarmos sobre uma causa tão importante, principalmente num momento como esse. Primeira pergunta, Leonardo, que eu quero te fazer nesse momento, que é a AMA, para quem não conhece, qual o trabalho desenvolvido hoje pela AMA? A AMA é a única OCIP da Bahia que cuida exclusivamente sobre o autismo, né? Uma condição que hoje atinge mais de 220 mil pessoas em nosso estado. E a AMA já existe há 18 anos, atuamos aqui em Salvador, suporte, na verdade, para toda a Bahia e aí dando suporte a outros municípios. Atendemos atualmente 250 famílias de forma gratuita, são famílias carentes, e fazemos esses atendimentos, né, para outros municípios, com orientações e também presencialmente avaliações, orientações acerca do autismo, claro, sempre lutando por políticas públicas. Né? Lá atendemos desde bebezinhos, né? Tem o mais novo nosso tem 2 anos, até o adulto, né? O nosso mais velho hoje tem 37 anos, vai fazer 38 agora. Eu gostaria que você falasse para a gente, Leonardo, a respeito não só da AMA, mas do autismo também, e falasse agora para os nossos ouvintes, para toda a região que nos acompanha nesse momento, o que é o autismo. Muita gente, infelizmente, ainda não tem esse conhecimento. Existe ainda o preconceito, que é mais difícil lidar com preconceito do que, inclusive, com a pessoa que tem autismo, de estar ali, né, exatamente inserindo essa pessoa no dia a dia, tendo todos os cuidados, tendo esse relacionamento com uma pessoa autista. É o mais difícil hoje lidar com esse preconceito. Então, fala agora nesse momento, explica pra gente o que é o autismo. Eu vou buscar explicar da forma mais comunicativa, mais tranquila possível, né? Porque o autismo, ele é um transtorno, né? O transtorno do espectro autista. Ele não tem características físicas, isso dificulta muito a identificação, né? Ele é uma desordem do comportamento, né? Então atinge aí algumas áreas como comportamento, como socialização, forma de brincar, né? Comunicação. Então, as pessoas com o transtorno do espectro do autismo, né, a base é majoritariamente genética, 98% de origem genética, né, e esses 2% são de origem ambiental, mas quando a gente fala ambiental, não é ainda de forma intrauterina, são raríssimas as possibilidades, né, ou seja, quando uma criança nasce, ela já é autista, mas a manifestação do autismo, ela acontece até o 3º ano de vida, né? Normalmente até o 3º ano de vida. E aí é importante, eu sempre gosto de deixar essa dica, que os pais, né, familiares acompanhem a caderneta de vacinação. Lá na caderneta de vacinação tem os marcos de desenvolvimento, né? Tem lá a idade que seu filho vai apontar, a idade que seu filho vai dar tchau, a idade que seu filho vai balbuciar, engatear, tudo isso. Então, percebendo, né, que esses marcos de desenvolvimento estão atrasados, não estão acompanhando ali esse ritmo da caderneta de vacinação, é importante buscar um diagnóstico, né, buscar o neuropediatra, o psiquiatra infantil para fazer uma avaliação, né, e aí, se for o caso, fazer a intervenção. Temos alguns desafios aí, porque, como eu disse, o autismo, ele não tem características físicas, então o diagnóstico, ele é exclusivamente clínico, né? A partir da avaliação, da percepção, não existe um exame de sangue, não existe um exame de imagem que identifique o autismo, né? Então, muitas pessoas, por medo, por preconceito, por tudo isso que você falou, elas
ignoram, às vezes, veem que não está indo muito bem, que alguma coisa está ali diferente, né, dos marcos de desenvolvimento, mas relutam em procurar o médico especialista e termina atrasando o diagnóstico. E é importante sempre dizer que o diagnóstico precoce e a intervenção precoce com as terapias é muito importante para o autismo, né? A gente tem uma coisa que nós chamamos de neuroplasticidade, que é o que nós temos a vida toda, na verdade, mas na primeira infância ele é muito mais rico. Então, uma criança que é diagnosticada, que inicia aí as terapias bem cedo, ela vai ter com certeza uma qualidade de vida muito maior. Martinez, bom dia. André que está falando com você. Martinez, eu gostaria que você falasse sobre esse momento, né? Momento de Covid, onde se questiona muito a questão da prioridade na vacinação. Como é que vocês estão lidando com isso? A gente sabe das dificuldades que uma criança autista ela possui, né, na utilização da máscara, né, de tentar manter um distanciamento, nessas regras que normalmente são colocadas pela Organização Mundial de Saúde. Então eu gostaria que você falasse sobre essa questão e como está hoje a situação, a questão da vacina para o autista. Já foi liberada ou já tem esse projeto? Precisa judicializar? Como é que está essa situação no momento? Bom, André, bom dia. Excelente pergunta, porque esse é o momento em que estamos aí no ápice da nossa luta, né? E aí eu gosto de dizer sempre o seguinte: muita gente quer, né? Quem não quer tomar vacina? Eu quero tomar vacina, você quer tomar vacina, todas as categorias querem tomar vacina. Mas para se incluir num grupo prioritário, nós precisamos preencher dois requisitos, né? Precisamos preencher o requisito de possibilidade maior, ou seja, maior facilidade de infecção da Covid, certo? E depois de infectado, uma maior possibilidade de agravamento do quadro ou de letalidade. Os autistas, eles preenchem esses dois requisitos, e aí eu vou explicar. O primeiro requisito, que é de se contaminar de forma mais fácil, é basicamente dentro do que você disse, né, que os autistas, eles, por questões sensoriais, né, e comportamentais, eles não aceitam, na sua grande maioria, utilizar a máscara, porque essa máscara causa dor para eles, né? Eles também têm estereotipias, que eles levam frequentemente as mãos aos olhos, boca, nariz. Muitas vezes, quando a gente tenta fazer com que eles usem a máscara, eles até introduzem a máscara dentro da boca, né? E fora a questão do comportamento, né? O autocuidado, eles não têm noção, e aí terminam não conseguindo fazer o distanciamento, enfim, todas essas questões. Tanto que muitos estados e municípios do Brasil flexibilizaram o uso de máscara para autistas, porque entendem, né, que os autistas usam a máscara, em vez de, através de ser um equipamento de proteção individual, passa a ser um meio de contaminação. Outro ponto, que é a maior possibilidade de agravar o quadro ou de uma letalidade maior, os autistas têm basicamente pelos mesmos motivos anteriores. Essas questões de contaminação e de hiperreatividade sensorial e comportamental faz com que eles resistam ao tratamento médico. Então eles não deixam, por exemplo, fazer o exame, o SWAB, né, para identificar, eles não deixam fazer a tomografia, porque para fazer a tomografia você precisa ficar parado 15, 20 minutos dentro de uma máquina, né, para fazer essa tomografia do pulmão. Eles não deixam, por exemplo, usar o catéter nasal, que é o que, quando você começa a ter uma piora, você precisa muitas vezes botar um catéter nasal com oxigênio, eles não deixam. Então, o que acontece com tudo isso? Precisa ser sedado para conseguir fazer tudo isso. Sendo sedado, você já muda a classificação de risco. Uma pessoa que está sedada, ela já muda a classificação de risco para outras questões. Além disso, no próprio hospital, risco de contaminação, risco de infecção, são várias características. Eu gosto sempre de dizer, André e Patrícia, que isso quem está falando não sou eu, Leonardo, que sou pai, né, de um adolescente autista, que sou vice-presidente da AMA,
e que façam uma pós-graduação em intervenção precoce para autismo. Quem está dizendo isso é o departamento da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia, é a chefe do laboratório de viroses da UFBA, doutora Nádia Rossi, é a preceptora do Hospital Roberto Santos, doutora Adriana Matos, são as terapeutas, a terapeuta ocupacional com certificação internacional Ana Marta Vieira Ponte, a psicóloga Daniela Vanderlei, doutora Rita Lucena, da UFBA, enfim, foram várias profissionais que fizeram um parecer técnico que serviu de embasamento para mandarmos ofícios para a Secretaria de Saúde do Estado, do município e para o Ministério da Saúde, através do ministro João Roma, ministro da Cidadania. Eu acompanhei até, Leonardo, nas suas redes sociais, você trazendo essa informação sobre uma audiência com a subsecretária de Saúde do Estado da Bahia, a Tereza Paim, né, sobre esse pedido de inclusão das pessoas com autismo na lista de prioridade para vacinação. Inclusive, ainda falando sobre as medidas restritivas, eu observei que você também levanta uma bandeira a respeito desse isolamento social, da necessidade, muitas vezes, desse pai, dessa mãe, desse responsável, sair um pouco com essa criança, com esse adolescente, nesse momento que não está entendendo toda a complexidade dessa pandemia da Covid-19. Exato. Nós já tivemos a primeira audiência com a subsecretária de Saúde do Estado, doutora Tereza Paim, que recepcionou os ofícios, né, dialogou e entendeu já a pertinência técnica, né, inclusive demandou um outro ofício nosso para podermos contribuir com os números, né, das pessoas com autismo na Bahia, porque nesse momento precisamos ter ainda um outro recorte, que são os adultos, né, porque a vacina só está aprovada para os maiores de 18 anos. Já fizemos isso, já entregamos. Hoje, temos uma audiência com o secretário de Saúde do município de Salvador, Léo Prats, e basicamente eu quero aproveitar a audiência do Poder da Notícia para fazer um apelo ao prefeito de Alagoinhas e ao secretário de Saúde, né, de Alagoinhas, porque esse assunto vai ser levado para a CIB, né, que é a Comissão Intergestora Bipartite, onde todos os municípios têm voto, né, além da Secretaria de Saúde do Estado. Alguns municípios já firmaram um compromisso com a causa, né, em votar favoravelmente pela flexibilização, e eu gostaria de pedir à população de Alagoinhas e à imprensa, e pedir ao prefeito de Alagoinhas que compartilhe essa informação do apoio à nossa causa também, porque é uma questão de saúde pública, uma questão de sensibilidade também. Muitos gestores dizem que estão conosco, que é a nossa causa, mas essa é a hora de mostrar de verdade o apoio, né, para as pessoas com autismo. Em relação ao que você disse, né, de fato, uma das formas de regulação, né, de ajudar na regulação das pessoas com autismo é sair para dar caminhadas, né, porque é uma necessidade médica também. Então, além deles terem que ir para as terapias, porque interromper terapias é também um grande problema. Então, o que nós damos as dicas aí, pedimos para as famílias é que, quando for sair para dar essas caminhadas, que saia para os ambientes abertos, ventilados, sem aglomeração, e faça isso o mínimo possível, porque realmente uma pessoa com autismo se infectar com coronavírus é uma situação muito séria e muito perigosa. Ok, Leonardo, a gente quer agradecer pela sua participação aqui no programa, por esse interesse, né, esse envolvimento que você tem, não só como pai de autista, porque você não está pensando apenas no seu filho, né, você está pensando em outros jovens e outras crianças, em outros pais que vivem esse dilema, essa dificuldade, e vocês, né, estão preocupados nesse momento em tentar resolver, né, essa questão. Inclusive, ontem a gente teve uma boa notícia, né, relacionado aos jovens que têm síndrome de Down aqui do município, né. Ontem um pai, né, que participou aqui do programa, o senhor José Carlos Santana, que eu quero até mandar um abraço para ele, que com certeza está nos ouvindo agora, ele ontem ligou aqui para o programa do meio-dia, estava aqui na bancada com Naila e com Julimar, no impacto da notícia, e ele trouxe essa boa notícia, né, essa informação que um grupo de pais, eles teriam buscado o Ministério Público e conseguiram aqui para nossa cidade essa possibilidade de vacinação
dos DAOs aqui no município, né? E nós torcemos que vocês aí em Salvador e em toda a Bahia, né? Que você fala não só em nome da categoria que você pertence, você faz parte desse grupo, mas e outros grupos também que estão se reunindo aqui no interior com esse mesmo objetivo, com essa mesma bandeira que você acaba de levantar e trazer aqui pra gente. Leonardo, um abraço, obrigado pela sua participação. Quem agradece sou eu, quem agradece são as 220 mil pessoas com autismo da Bahia, e dizer que estamos caminhando junto com a síndrome de Down, né? Na verdade, o ofício que eu enviei para o Ministério da Saúde foi em parceria, inclusive, com a CESDAW, né? E a notícia é boa, eu não sei se já chegou até vocês, mas aqui já foi aprovado, né, na CIP, a síndrome de Down para todos os adultos com síndrome de Down, para a Bahia inteira, a partir de 18 anos. Eles já estão incluídos nesse grupo prioritário, e agora vamos seguir na luta para os autistas e todas as pessoas com deficiência. Beleza, um abraço, viu, Leonardo? Obrigado, Patrícia. Obrigada a você, Leonardo.